gente tem ao longo desse mês conversado sobre revitalizar. Revitalizar é essa vontade que a gente tem e que precisa, é um exercício que a gente precisa intencionalmente ter para que áreas das nossas vidas sejam renovadas. E ao longo desse mês a gente teve chance de falar sobre a revitalização do culto, a gente conversou sobre a importância de revitalizar processos de transformação, foi essa a palavra da semana passada, e hoje a gente está para falar sobre isso, revitalizar a comunhão. Foi a fala da nossa, o tema e o tom da nossa última canção. Eu queria dizer para você que vem aqui pela primeira, segunda vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tem um tanto de gente aqui bem perfeita, desfrutando de um processo desafiador de esperança, renovação, perdão. E você está convidado a se juntar a esse grupo de gente que de alguma forma certamente tem muitas semelhanças com você. Gente, o que é comunhão? Comunhão é parceria, comunhão é conexão, comunhão é vida em comunidade. E por que esse assunto a gente precisa falar sobre ele? A gente precisa falar sobre ele porque a gente não gosta de falar sobre ele. A gente precisa falar sobre ele porque a gente vive dias difíceis nesse assunto. Tem um monte de razões para que a gente fique distante. Tem regras, né? A gente tem leis dizendo que a gente tem que ficar distante. O distanciamento social é uma lei, é uma regra. Então, a gente poderia se apoiar com força nisso, mas não é só isso. Quando a gente fala de comunhão dentro do ambiente de comunidade de fé, essa parceria, essa coisa de andar junto, tem um monte de razões que eu consigo pensar, pelas quais eu não quero isso. E você poderia talvez até aumentar essa lista ou concordar comigo naquilo que eu vou falar aqui. Olha o que eu pensei. Eu pensei que em alguns momentos a gente não acredita que um precisa do outro. De alguma forma eu digo para mim mesmo assim: eu não preciso de você. E consequentemente eu chego à conclusão de que você também não precisa de mim. Na verdade eu penso que ninguém precisa de mim e talvez eu não preciso de ninguém também. Em alguns momentos talvez a lista possa conter essa ideia aqui, ó. Pessoas incomodam. E eu também incomodo. E ficar perto de gente, andar junto com gente, é pedir para e inevitavelmente também incomodar. Quando a gente pensa nesse negócio de comunhão, a gente sabe que se aproximar das pessoas eventualmente representa trabalho, né? Dificuldade. E a gente não gosta de ter trabalho com pessoa. A gente vai topar com os defeitos dela. O Vladimir mencionou isso aqui, que ele tem 2 defeitos. A Ana deve dizer que é só um só. Mas é difícil, né? Porque você tem defeito, eu tenho defeito, então vamos ficar cada um na sua. Alguns poderiam dizer assim: André, eu acho as pessoas muito chatas. E eu sou chato também. Então, se elas são chatas e eu sou chato, é melhor cada um ficar na sua. André, eu acho que cada um tem que ter seu espaço, fica na sua. E em outras palavras, eu já me machuquei bastante com as pessoas. Então, eu acho que nem deveria estar aqui hoje para ouvir. Se eu soubesse que era esse assunto, André, revitalizar a comunhão, eu não teria vindo. Gente, você sabe que esse seria um dos motivos, e talvez essa lista possa ser ampliada. Mas a grande pergunta que eu tenho para vocês é o que Deus pensa disso. O que o Criador pensa disso? O que a palavra de Deus diz acerca disso? Eu quero ler com vocês um texto, lá no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 37 ao 47. Vai dizer assim, ó: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro respondeu: arrependam-se. Ótimo, essa parte já li, não vou ler de novo, né? Porque a promessa, diz Pedro, é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos que aquele que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. O verso 41 diz assim: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam, olha que legal isso aqui, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, o que está acontecendo? Só para te situar, essa aqui é uma pregação de Pedro num dia bem importante. Que dia importante foi esse? O Senhor Jesus, ele orientou os discípulos, depois da ressurreição, que eles deviam ficar em Jerusalém. E que, passado um tempo lá, eles receberiam o poder do alto. Eles receberiam aquilo que as Escrituras chamam de serem cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. E com isso, eles seriam testemunha em todo mundo. E eles ficaram. Eles ficaram perseverando em oração e, de repente, veio, onde eles estavam reunidos, eles estavam no cenáculo, como que um vento, a ação de Deus miraculosa, prodigiosa, e tocou a vida de cada um ali. E o detalhe é o seguinte, eles saíram do cenáculo, Jerusalém estava cheia de gente, era uma festa, uma das festas muito importantes, ela é chamada festa da colheita, festa do Pentecostes, e judeus de todos os lugares, de todos os cantos, judeus nascidos em outras regiões, que falavam outras línguas, que não o hebraico, que não o grego, estavam ali também. E aí, eles começaram a ouvir os discípulos, aquelas pessoas que estavam reunidas, falar das maravilhas de Deus nas suas línguas. E aí a gente não sabe se a língua que eles falaram era um idioma estrangeiro, ou se o ouvido de quem ouvia recebeu um milagre. Há uma certa incógnita sobre isso, mas o ponto é que línguas foram faladas, línguas de idiomas diferentes, e aquele povo, o que está acontecendo? Nós estamos ouvindo eles são daqui, eles são galileus, eles estão falando coisas sobre Deus, sobre as maravilhas de Deus, e nós estamos ouvindo. Aí algumas pessoas começam, eles estão bêbados, era 9 horas da manhã, e aquela falação, aquela alegria, aquela efusão, sabe? Imagina, afinal, uma coisa semelhante que eu consigo imaginar esse dia aqui, era aquele campeonato ganho e aquela torcida toda eufórica, empolgada, gritando. Ninguém entende, né? Quem não gosta de futebol ainda fica mais pasmado. Como as pessoas podem chorar, gritar e berrar. Não era esse tipo de alegria, era uma alegria muito maior, a alegria da visitação de Deus. Mas quem estava assistindo, estava falando assim, o que está acontecendo? Aí uma suspeita veio, eles estão bêbados. Essa galera toda, bebeu, porque esse tipo de alegria é só cachaça que faz, né? Algum conhecedor de bar devia ter dado essa informação aí. O ponto é que, nesse momento, o apóstolo Pedro se levanta e fala assim, gente, deixa eu falar o que está acontecendo aqui. E daí ele fala de uma profecia que tinha sido dada pelo profeta Joel, dizendo que nos últimos dias, essa profecia constava que Deus derramaria do seu Espírito. E ele vai continuando assim, daí ele fala assim, olha, isso que vocês estão vendo foi Jesus Cristo que enviou o Espírito Santo, derramou o seu Espírito sobre nós. E é interessante, ele começa a falar sobre Jesus, fala, esse Jesus que foi aprovado com milagres e sinais, mas os homens maus, vocês, pessoas más, crucificaram ele, mataram ele. Daí ele cita 2 salmos, cita o Salmo 16, cita o Salmo 110, contando as profecias e o que as Escrituras contavam sobre Jesus. E aí, nesse momento, eles falam assim, olha, ele conta, e é interessante como
Pedro termina o sermão dele com esse versículo aqui, ó. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa palavra, ele dando demonstração de que Jesus era o cumprimento das profecias, Jesus era aquele de qual os Salmos falava, e depois fala de Jesus é o Senhor e Cristo, gente, para aquela audiência era algo assim, fora de sério. Por que era algo fora de sério? Porque essa expressão Senhor e Cristo está falando assim, Cristo, ele é o Messias prometido. Ele é aquele que os judeus esperavam, aquele descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele é aquele que todos os profetas tinham mencionado do verdadeiro rei, filho de Davi, que viria e reinaria para sempre. Então era isso que Pedro estava dizendo. Para vocês terem uma ideia, gente, até hoje os judeus que não creem em Cristo, eles esperam um Messias. Essa foi sendo a expectativa nutrida. E aí Pedro está falando assim, ó, o Messias que ao longo do tempo nós esperamos, chegou. Ele é o Cristo e ele é o Senhor. E quando eles disseram assim, ele é o Senhor, essa é uma expressão, gente, que desde o tempo dos gregos, ela era utilizada para falar dos deuses e na sequência ela foi utilizada para falar dos imperadores. E os imperadores romanos, diga-se de passagem, eles tinham um quê de achar-se divindades, algo assim fora de sério. Então, por serem dominadores do mundo inteiro, então quando Pedro fala isso aqui, ele está falando assim, olha, o dono de toda a realidade é esse Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive, e isso que está acontecendo entre nós é obra dele. Olha, tem um teólogo bem especial, bem importante, o John Stott. Ele diz assim que essa expressão quer dizer o seguinte, ó, quando Pedro disse isso, que Jesus é o Senhor e Cristo, ele está dizendo assim, ó, ele é o soberano Senhor do universo e Senhor da igreja. Jesus Cristo é o soberano Senhor do universo e da igreja. Nas falas de Paulo, Colossenses 2,9, vai dar uma expressão melhor ainda sobre quem é Jesus. Jesus é o quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então, gente, diante disso, eles perguntaram, o que faremos? Essa foi a pergunta deles para Pedro. Diante disso, diante desse Cristo, diante desse Redentor, e diante dessa catástrofe, porque ali estava correndo em Jerusalém ainda a notícia de que tinham matado um tal de um Nazareno, que tinha sido crucificado, e os discípulos agora estavam dizendo que ele tinha ressuscitado. A fé toca o coração desse povo e eles perguntam, o que a gente faz? Pedro disse, se arrependam e sejam batizados, e eles se arrependem, e o texto dá conta para a gente que um monte de gente, uma multidão que estava ali, creu no Senhor, foram batizados, e aí o texto vai contar para a gente de um monte de coisa que acontece, com aquela turma que passou a acreditar em Cristo, passou a se tornar seguidores de Cristo, e eu queria chamar a atenção para você do versículo 42, porque o versículo 42 vai dizer assim, olha, e perseveravam, essa turma toda que creu, essa turma toda que entendeu quem é Cristo, que Ele é a plenitude do Deus vivo, que Ele é o Senhor de toda a realidade, algumas coisas aconteceram com eles iniciaram uma jornada. Que jornada? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. O que é isso, gente? Eles entendiam que agora, crendo, eles precisavam aprender sobre Cristo. Eles precisavam aprender sobre a verdade de Deus. Eles precisavam aprender sobre as Escrituras. E essa jornada tinha que ser contínua. E eles perseveravam nisso. Mas eles perseveravam na comunhão. Essa noção de parceria, conexão, ajuntamento, convívio, foi algo que marcou a história daqueles primeiros discípulos. Eles perseveraram no partir do pão, e o partir do pão aqui é referência à ceia. Aquela expressão, Jesus partiu do pão e tendo dado a eles, disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Vocês já experimentaram isso em muitos momentos? E eles perseveraram nisso, e não somente nisso, perseveravam na oração.
vida de piedade, vida de oração. Aqui está dando, Lucas, que é o escritor desse texto de Atos, está dando para a gente chance de perceber o que acontecia. Gente, quando a gente olha isso tudo, a gente fica se perguntando assim, peraí, o que mais? O que mais que Lucas está querendo que a gente entenda? Olha o versículo 46. Ele reforça, né? Ele poderia reforçar muitas coisas do que estava acontecendo com eles, mas ele reforça algumas coisas que me chamam muita atenção. O verso 44 ele fala assim, ó, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Está vendo que coisa curiosa? Lucas está dizendo para a gente, olha, alguns comportamentos passaram a fazer parte da vida desse povo que creu em Cristo, que entendeu que o Senhor Jesus Cristo é o dono da vida, é o dono da morte, é o dono de toda a realidade. Eles, os que criam, estavam juntos. Estavam juntos. Ajuntamento era um negócio comum. Ajuntamento era uma realidade. É isso que ele está contando para a gente. E o que mais? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Você está percebendo a conexão? Que nível de conexão era essa? Ao ponto de que nessa convivência de irmandade, de comunhão, não admitia-se que eu estou bem, eu tenho dinheiro para comer, para vestir, e o Vitor não tem, está passando fome. É a vida, né? Fazer o quê? Um sofre? Não! Era um negócio assim, peraí, não, a gente está junto. Então aqui ninguém passa fome, aqui ninguém dorme no relento, e aqui desses que creem no Senhor, ninguém vai passar necessidade, ninguém vai passar frio, ninguém vai passar fome. A gente vai cuidar um do outro. É isso que estava acontecendo com eles. Gente, e olha o que diz o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O templo de Jerusalém, né? Eles iam para lá, ouviam a palavra, pregação, e aí o que mais? Partiam pão de casa em casa. O povo gostava de ficar junto, né? E tomavam suas refeições com alegria e singeleza. Pensa na festa. Povo animado, o Salvador veio, Jesus está aí, o Rei de toda a terra chegou, o nosso Messias chegou. Gente, eu olho para isso tudo e eu fico me perguntando por que esse texto de Atos dos Apóstolos, quando você vai estudar sobre regras de hermenêutica, você descobre que você precisa, na interpretação das Escrituras, você precisa interpretar o gênero literário para você fazer a devida aplicação. Então, o gênero literário do texto de Atos é um gênero narrativo, histórico. Diante de um gênero narrativo histórico, ele é descritivo, ele não é prescritivo. Isso quer dizer que ele nos informa o que aconteceu, mas é forçar muito o texto a dizer, olha, exatamente do jeito que aconteceu aqui, tem que acontecer com a gente. Não é assim, isso seria incorreto, isso ferir as regras de uma boa interpretação. No entanto, eu me pergunto, Deus, por quê? Por que Lucas, quase 80 anos depois ali do nascimento de Jesus, é datado esse texto ali de 80 depois de Cristo, ele decide juntar. E assim, inúmeras informações a gente tem. A gente tem a informação que Deus colocou Lucas para registrar como que a igreja se expandiu e caminhou-se na sua obra missionária, como que ela se organizou depois de Cristo subir aos céus. Uma orientação foi dada que eles deveriam ir pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você olhar o livro de Atos e for ler ele com detalhes, você vai descobrir que foi exatamente isso que Lucas registrou. Essa jornada entre Jerusalém, espalhou-se na Judeia, Samaria e o evangelho. Você chega até o fim do último capítulo de Atos, descobrindo que o evangelho tinha ido para os confins da terra. E é um livro que parece que não tem fim, ele encerra-se assim, meio sem final. Por quê? Porque não acabou ainda, né? A história da igreja ainda continua. No entanto, ainda que a gente possa dizer que ele não é prescritivo, ele é muito instrutivo em demonstrar para a gente como que o interesse de Cristo foi levado a sério pela igreja. Por quê? Olha, eu estudei esse texto como se eu estivesse perguntando assim, Lucas, nos dá pista.
Comunhão é importante ou não é importante? E aí, enquanto eu estudava, era como se eu ouvisse Lucas dizendo para mim, olha, chegue à conclusão você mesmo. Eu vou te direcionar aí, André, nos textos e você conclui. Então eu queria te convidar a tentar ouvir Lucas. Olha o que Lucas faz com a gente e que de repente passa desapercebido. No capítulo 1, a gente vai voltar lá, no versículo 3 e 4, ele começa a contar como que Jesus encaminhou os apóstolos. E olha que interessante. Depois de ter padecido, Jesus contando para Teófilo, que foi para quem originalmente ele mandou o texto. Ele diz assim, ó, depois de Jesus ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Agora, olha o que sempre passou desapercebido para mim. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Sabe o que me chamou isso a atenção? Porque Jesus não chega para falar com um indivíduo, ele chega para falar com um grupo que estão em comunhão. E nesse ambiente de comunhão, para ficar melhor, porque uma boa comunhão tem que ser na mesa. Tem que ser na mesa. E aí Jesus sentado com eles na mesa, naquela relação de comunhão, porque você não come com gente estranha, a não ser na praça de alimentação de um shopping lotado, coisa que não é o do momento atual. Eu comi muitas vezes assim, na praça de alimentação de um shopping lotado, porque eu trabalhava em shopping, chegava naqueles horários de pico, o pessoal tudo do entorno ia almoçar lá, de repente você chega numa mesa, você não conhece nenhum da direita, nenhum da esquerda, e senta, dá aquela olhada assim, tipo, não adianta, nem vou pedir, porque vai que eles não deixam sentar, então você não pedia para sentar e sentava, porque ali ninguém era dono. Só no shopping que as pessoas sentam para comer sem comunhão. Do contrário, você conhece com quem você conversa, com quem você senta e com quem você come. Gente, é curioso que eu nunca tinha prestado atenção que essa orientação que Cristo tinha dado para eles, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vão receber poder do céu, e depois de receber, vocês vão ser minha testemunha. Você já deve ter ouvido esse texto. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, até Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. O que nunca me fez tão grande como nesse estudo, perceber que essa orientação de Cristo foi dada num momento de comunhão. Eles estavam sentadinhos, numa comidinha ali, ó. E ali naquele momento de comunhão, a palavra de Jesus vem, uma palavra que marcou a história da igreja, marcou o início, continua marcando a nossa vida, porque a gente planta a igreja, evangeliza, discipula, porque Jesus mandou, e Ele mandou saber como? Num contexto de comunhão. Aí você fala assim, mas que mais, André? Gente, depois que Jesus foi aos céus, e aí, versículo 14 e 15, o texto diz assim, ó, depois de Jesus dar essa recomendação para ele, então, os apóstolos, não foi um, tá? Comunhão, um grupo, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, obedeceram, né? A distância até da cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Daí vem a lista dos apóstolos, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Aí você fala assim, mas ali era um grupo. Não, olha lá. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Quem foram as pessoas que ouviram a orientação e falaram assim, vamos esperar a vinda do Espírito para a gente cumprir a missão? Não foi uma pessoa, não foi um indivíduo isolado, foi um grupo. Foi um grupo que tinha comunhão e ficaram um bom tempo ali dividindo o tempo, o espaço, a oração, a expectativa. Foi esse grupo. É comunhão. Essa é a realidade da igreja. Se você for no capítulo 4 de Atos, você vai descobrir também que as pessoas se converteram e daí aconteceu algo muito semelhante. O capítulo 5 vai dizer a mesma coisa. Sabe o que me chama a atenção? Não é à toa que Deus coloca Lucas para registrar isso aqui, para falar assim, olha, a igreja que ouve a voz do Senhor, a igreja que entende quem é Jesus Cristo, as pessoas que entendem quem é Jesus Cristo, o que Ele é, a grandeza da pessoa dEle, a obra dEle, essas pessoas são unidas em um povo, que caminham perto do seu Senhor, na missão do seu Senhor, mas elas
tem uma outra relação uns para com os outros. É uma relação de família. Por isso aqui o texto vai falando assim, olha, é interessante o texto dizer assim, ó, eles estavam perseverando, mas eram irmãos, gente. Eram irmãos. Eram os irmãos. O texto vai dizendo assim, e acrescentava o Senhor. Acrescentava onde? Acrescentavam nesse grupo que se crescia, que unia-se e que fazia tudo em comum. Sabe quando eu penso nisso aqui, eu voltei para o Evangelho de João e eu entendi o que estava acontecendo aqui. João capítulo 17 fala de uma oração, Ediomar, oração de Jesus. Olha que interessante essa oração de Jesus. Ele dizendo ao Pai, né? Pai, não peço somente por esses, estava orando pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, é inevitável você olhar isso que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos e não pensar assim, olha, Jesus orou por isso, Jesus falou com o Pai por isso, eu quero que eles sejam um. Sabe por que hoje tem uma reunião aqui e a gente está falando sobre comunhão e queira Deus que você entenda que o Espírito Santo está dando essa agenda, que Ele está oferecendo essa palavra, porque o que está acontecendo aqui é um mover de Deus para que a oração de Jesus seja ouvida mais uma vez e que a gente seja um, que haja unidade, que haja comunhão, que haja essa vontade de olhar para o outro e falar assim, ó, eu preciso de ti, querido irmão. Eu penso nos motivos assim para a gente não ter comunhão. E eu não queria colocar tudo na conta da pandemia não, tá? Eu acho que é muita covardia da nossa a gente agora dizer que tudo é muito conveniente. Veja se você concorda comigo. Eu acho que alguns de nós, marcados pelo individualismo, a gente deixou a mente dizer assim, ó, eu creio em Cristo, ou eu estou querendo buscar Deus, mas eu estou querendo buscar Deus e me manter o mais longe das pessoas possível. E está tudo bem. Alguns de nós assentou isso na mente, deixou esse padrão de pensamento entrar no coração, na mente e falar assim, não, é assim que eu vou, essa é a minha escolha. Eu queria dizer para você que a palavra de Deus não aceita isso. Tá, deixa eu falar, não é a Bíblia apenas, é a palavra do Senhor. A vontade de Deus não é essa. A vontade do Senhor que você diz amar e que você diz ser o seu Salvador, você diz ser o dono da sua vida, você diz aquele que vai te dar esperança no túnel final da vida, aquele que você deposita todo a sua chance de repousar no perdão de Deus, Ele está dizendo que Ele ora para que você seja um com os seus irmãos. Então, se você aceitou, tá tudo bem eu ficar sozinho, caminhar isoladamente, deixa eu te falar, isso precisa ser quebrado. Você precisa de uma reformulação na sua mente. Isso é um conhecimento e uma admissão de um padrão de pensamento que Deus não autoriza que você tenha. Isso precisa ser devastado da nossa mente. Mas eu acho que além de um modo de pensar individualista que precisa ser quebrado, tem outra coisa. O orgulho. Eu estou descobrindo o tanto que o orgulho é terrível e ele está mais perto de mim do que eu imaginava. Ficaria melhor se eu dissesse, ele está mais dentro de mim do que eu imaginava. Porque o orgulho faz com que, quando esse assunto de comunhão é dito, quando eu me coloco acima de qualquer um de vocês, eu só aceito estar perto de você desde que você tenha uma contribuição para me dar. Porque, em última análise, quando eu me coloco acima, eu assumo que eu preciso ser servido, que eu preciso ser agradado, que eu preciso ser paparicado, que eu preciso ser apoiado e ajudado. Então é isso. Orgulho. Agora, se eu dispenso tudo isso,
Fala assim, olha, eu estou acima de você e, diga-se de passagem, eu não preciso de você. É outra faceta do orgulho. Eu não preciso de vocês. Eu vivo a minha vida numa boa e, olha, eu quero ficar distante. Percebe como o orgulho, ele distancia a gente. Ele distancia a gente. E daí você fala assim, mas André, não é isso. André, a grande questão é que as pessoas vão me incomodar. Aí a pergunta é o seguinte, o que Jesus pensa dessa questão? Porque à medida que a gente se relaciona com Cristo, e eu queria dizer para você, vida cristã é isso, é se relacionar com Cristo. Isso precisa ser lembrado, gente, por mim e por você. Vida cristã não é a gente vir aqui uma vez por semana. Vida cristã não é a gente vir aqui de vez em quando. Vida cristã, sobretudo, se relacionar com Cristo e vai entrar junto com isso o estar aqui, cultuar e, consequentemente, a vida cristã, a vida se relacionando com Cristo, você vai descobrir que Cristo diz assim, ó. Ele diz assim, se alguém diz que ama a Deus, olha isso aqui, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode dizer que ama a Deus que não vê e odiar o seu irmão que vê? A vida cristã, o relacionamento com Cristo vai fazer com que o meu e o seu coração, que passa a amar Deus, a gente passa a olhar para o outro com amor. E o que é o amor na perspectiva do que as Escrituras ensinam? É morrer. É morrer para mim e olhar para você e falar assim, olha, eu vou ajudar, eu vou estar perto. Olha, o André é terrível. Pergunta para a Daiane. O André é terrível, ele é difícil, ele é complicado, mas Deus falou para mim amar. E eu vou na direção dele, e eu vou insistir, e eu vou continuar, e eu vou permanecer, e eu vou chorar e falar assim, está difícil, Jesus, mas me ajuda porque o Senhor mandou, o Senhor vai me dar graça, e eu vou de novo, e eu vou de novo. Isso é amor. Não é possível ter comunhão sem amor. E todos aqueles que caminham com Cristo, próximo de Cristo, eles começam a desfrutar dessa possibilidade de amor. Você fala assim, André, mas é só Deus para fazer. Mas Deus também precisou, ouça essa palavra aqui, Deus Filho, para te amar, para me amar, precisou morrer. Você percebe isso? Essa é a dinâmica da vida cristã. É morrer para conseguir viver. Comunhão demanda isso, morrer para conseguir viver. Eu queria, diante disso, apontar 3 aplicações para vocês e para mim. Olha, você entende que ser salvo, perdoado e amado por Deus inclui ser enxertado em uma família de fé? Deixa eu falar para você. Às vezes a gente pensa assim, olha, André, eu me rendia a Jesus como meu Salvador. Eu confiei nele. Eu até fui batizado. Talvez alguns de nós não tiveram chance de processar que esse casamento com Jesus inevitavelmente traz a família de Jesus para perto. Caminhar com Jesus é ser incluído no povo de Jesus e fazer parte desse povo. E não há opção de você falar assim, ó, não, eu tomei uma decisão, eu vou caminhar com Jesus, mas a torcida eu vou deixar de lado. A família de Jesus eu vou deixar de lado, os discípulos de Jesus eu vou deixar de lado, os filhos de Deus eu vou deixar de lado porque o meu negócio sou eu e Deus. Então eu chego na igreja, eu olho para Deus, eu fecho os meus olhos, eu adoro Ele, eu abro os olhos de novo, eu dou tchau para 5 ou 6, meia dúzia de pessoas e vou para a minha vida e quero que vocês tenham uma boa semana e que vocês me deixem uma boa semana e talvez eu te veja no próximo fim de semana, se Deus quiser, mas é o máximo que eu posso ter de conexão com vocês, nada mais que isso. Eu vou falar para você, fazer a pergunta, de onde você tirou isso? Isso não é vida cristã. Você está vindo ouvir palestra. Porque discipulado, não sei se você sabe, Jesus chamou você para um discipulado, para ser um seguidor dele, para caminhar com ele, viver, amá-lo e seguir na missão dele. E isso tudo inclui fazer parte do povo dele, se conectar com eles, viver com eles, orar por eles, amá-los, sofrê-los. Eu acho que essa é a melhor palavra, sofrê-los.
porque também eles vão te sofrer. Você não é tão espetacular. Você fala assim, André, é por isso, na verdade é por isso mesmo que eu não quero estar perto. Então, mas eles precisam te sofrer. Eles precisam ter você por perto. Segunda aplicação, comunhão com os irmãos é um valor para a sua vida? Você ora por eles? Eles oram com você? Você sai da sua zona de conforto em direção a eles? Porque eu sei que é muito adequado a gente, alguns de nós aqui está pensando, André, é assim que eu me sinto. Ninguém vem atrás de mim. Na verdade, André, poucas pessoas ligam para mim. Eu queria te dizer que é bem provável que isso seja verdade. E é uma lástima, e é terrível. Mas o desafio meu e seu, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, a pergunta é, você ora por eles? Você vai na direção deles? Você busca vínculos de comunhão? Você sai da sua zona de conforto? Ao longo desse tempo todo de isolamento, de distanciamento, quantas vezes você pensou em falar assim, como será que está a Ivete? E olha que a Ivete é a pastorzona aqui da igreja, né? Como que ela manda mensagem, liga, avisa. Tá? E você? E você? E eu? Por último, eu acho que a gente tem que fazer isso, André. Eu estou bem bagunçado aí. Eu acho que eu não me encaixo nada desse negócio aí. E eu nem estou convencido que eu quero. E eu não acho mesmo que eu estou conseguindo fazer isso aí. Eu estou bem errado. Eu não vejo nem tantos benefícios. Olha, vou falar uma coisa para você. Aquele povo fez uma pergunta para Pedro. O que faremos? Pedro disse para eles, se arrependam. Sempre quando Deus mostra que tem algo na nossa vida que não está legal, Ele está dando chance da gente se arrepender. Se arrepender, deixa eu falar para você, é um misto de tristeza junto com a decisão de mudar de atitude. Arrependimento não é só ficar triste. Não. Arrependimento é a decisão, é entender que você ofende o Criador, ofende o seu Deus, ofende o amor dele, e agora você assume a postura e a decisão e vai empenhar energias para mudar com a ajuda de Deus. Então, se essa palavra está falando com você, se você está entendendo assim, olha, Jesus, o Senhor me salvou para me enxertar dentro de um povo e para ter comunhão com esse povo. O pessoal dessa igreja aqui, Senhor, não parece muito habilidoso para fazer isso não. E eu sou um junto com eles. E eu também não sou muito bom. Mas eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender e pedir perdão. Porque parte da dificuldade esbarra no meu orgulho, de achar que eu sou melhor que os outros, no meu egoísmo e na minha indisposição de perder, porque ficar perto das pessoas significa perder. E significa mesmo. Evidente que daí depois Jesus faz uns negócios milagrosos depois que a gente perde, mas significa perder. Quem aqui está caminhando próximo das pessoas sabe disso. A gente perde tempo, a gente perde paciência, a gente perde o conforto, perde mesmo. Mas deixa eu falar para você, Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu e você temos uma escolha. Podemos sair daqui hoje e falar assim, olha, deixa essa palavra para lá. Mas sabe o que me move? O que me move é o seguinte, eu quero que Jesus revitalize o meu coração. Eu quero que Jesus revitalize a sua vida e a nossa igreja. E quando eu penso que o meu Senhor, aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que nos fez família, aquele que nos coloca diante da face de Deus, perdoados, porque eu sei o cretino que eu sou, eu vejo o meu Senhor Jesus falando, Pai, eu oro e peço a Ti que eles sejam um. É a oração do meu Senhor que me constrange a querer ficar perto de você. É a oração do meu Senhor que me constrange a falar assim, eu sou difícil, eu vou machucar as pessoas, elas vão me machucar, mas vamos aí. Por quê? Porque o meu Senhor, aquele que eu amo, aquele que é a esperança da minha vida, Ele quer que sejamos um e Ele nos chama de corpo dEle. É isso. Por amor a Ele, eu vou ficar perto de você. Por amor a Ele, eu vou te telefonar. Por amor a Ele, eu vou te mandar mensagem. Por amor a Ele, eu vou insistir e pedir perdão
esperar que um dia você peça perdão, e se você não pedir perdão, eu vou falar assim: Pai, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que pecam contra mim, e assim a gente vai junto, porque Ele é o Pai nosso. Se isso ainda não é uma realidade para você, Deus quer que isso se torne. Eu quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, a gente quer dizer para o Senhor que a gente precisa do Senhor e a gente é um povo difícil. É um povo difícil. O egoísmo nos toma demais. A nossa dor é grande demais. A nossa indiferença é grande demais. A nossa indisposição de olhar com o outro com amor é grande demais. A gente não sabe, Senhor, ter comunhão. A gente não se interessa um pelo outro. Há muita pouca disposição de sair da nossa zona de conforto e querer ir atrás das pessoas. Há um grito no nosso coração demandando que as pessoas olhem para a gente, que as pessoas se preocupem com a gente, que as pessoas nos ajudam, Senhor. E aí cada um aqui fica nessa expectativa, Senhor, e eventualmente a gente não dá um passo, Senhor. Então nos ajuda. A gente quer se arrepender. A gente quer pedir perdão, pedir misericórdia, pedir ajuda e pedir: Senhor, derrama do Teu Espírito. Ajuda-nos a olhar para o outro com atenção. Ajuda-nos, quem sabe, essa semana, de orar um pouco mais pelos nossos irmãos, de se aproximar de gente que a gente não conhece, de ir atrás, Senhor, dos grupos de encontro, de, Senhor, exercitar essa palavra que o Senhor está nos dando, comunhão. Comunhão. Não deixa, Senhor, que pessoas do nosso meio aqui passem necessidade sem a gente saber. Não deixe que a gente deixe de ajudar. Não deixe que a gente, Senhor, pense só no próprio umbigo e não olhe para quem está do lado. Faz isso, Senhor, a começar ali na nossa família. Faz isso a começar com os casais, com pais e filhos. Mas transborda essa realidade para que chegue na Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. No mais, gente, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo em reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o
que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até. E chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido
querido irmão, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para